Queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite. Jesus nos abençoe. Que essa noite possa ser para nós mais um instante de muito aprendizado, de troca de experiência, de recolhimento daqueles recursos que nós necessitamos, como também possamos trocar aquelas vibrações de fraternidade, de amizade, que essa reunião possibilita para nós nas sextas-feiras. Nós estamos aqui com muita alegria, principalmente em face a hoje ser o nosso último encontro do ano de 2011, porque a nossa casa nós estaremos fazendo uma pequena interrupção por 4 semanas, longas 4 semanas. Vai demorar a gente voltar, mas é necessário uma pequena interrupção, os trabalhadores poderem se recompor, né? Alguns viajarem, participar das festividades de fim de ano com seus familiares. Mas nós estaremos de volta na segunda quinzena de janeiro, não é fevereiro, é janeiro mesmo. A gente aproveita para abraçar os nossos amigos que nos acompanham à distância, né? Nós temos companheiros que estão vencendo as distâncias através do recurso da internet, que está nos possibilitando aumentar essa rede de amigos, o atendimento espiritual que o nosso Mestre Jesus tem apreendido, tendo em nossas atividades a possibilidade de nos interagirmos em nível do Evangelho e cuidando também daqueles corações que estão necessitados, como nós estamos aqui em busca desse auxílio. Então que todos, à distância, nos seus lares, nos seus computadores, possam receber o nosso abraço carinhoso e desejando a todos também um momento em que as expressões natalinas representem de verdade o nascimento de Jesus. Costumo brincar dizendo que nós precisamos aprender a ter no Natal realmente a comemoração do nascimento de Jesus. Com todo carinho ao vovô Noel, né, ou o Papai Noel, mas nós não podemos substituir o Jesus por Papai Noel. Né? Então fica para a gente refletir aí. Nós estamos com muita alegria, então, retornando ao estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado em 18 de abril de 1857 em Paris. Ele é dividido em 4 partes, sendo que nós estamos estudando a segunda parte, intitulada Do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. Exatamente no capítulo 4, que é intitulado Pluralidade das Existências, e hoje nós estamos dando continuidade, iniciando o tópico Transmigração Progressiva. Semana passada, por 2 semanas, nós trabalhamos a questão 187 e 188. Nós vamos ler a 188, já iniciando a 189. E vamos procurar dar continuidade também às reflexões que nós iniciamos em torno de alguns aspectos que envolvem ao entendimento quanto àquela gradação, aquele trabalho que nós vamos empreendendo em nível da nossa espiritualização. Então, a questão 188, Kardec formula assim os espíritos. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um globo do que a outros? Resposta: os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles, como os homens na terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então nós falamos, com 2 semanas de bastante conversa, né, Cláudio? O que
que caracteriza a condição de trabalho dos espíritos puros, aqueles que estão no patamar, num grau máximo ao nosso entendimento, é exatamente a liberdade que eles têm de ação, né? Eles poderem estar trabalhando em vários planetas, em vários mundos, com autonomia, porque eles já estão num nível de elevação moral, já se expressam na condição de representantes de Deus com legitimidade, com autenticidade, com muito carinho, com expressões de caridade que para nós ainda, filosoficamente a gente fala, mas a gente ainda tem dificuldade de compreender, né? A caridade para eles é uma operação genuína, né? Aí nós podemos trazer Allan Kardec só para nos ajudar na questão do conceito da caridade. Você se lembra? Como que nós podemos conceituar a caridade? Fora da caridade não há salvação. Essa é uma dica, que é objeto do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo de estudo. Mas podemos também lembrar o Livro dos Espíritos, a questão 886, né? Característica da caridade é benevolência, indulgência e perdão. Estão lembrados? Quer localizar ela rápido aí, Cláudio? Já que eu vi que você está procurando? Lê a pergunta para nós. Já que abriu, vamos lá, né? Caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus... Me perdoe, se passou um veículo, leia de novo, desde o início, com uma voz mais assim... Caridade e amor ao próximo. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha que bonito. O Marival costuma, o nosso presidente da União, costuma falar que é o BIP. Jesus usava um palito chamado BIP. Agora é celular, né? Antigamente era BIP, os médicos usavam. Jesus é que lançou o BIP. Aí o Marival falava que o BIP é o seguinte: é essa a resposta. Benevolência, indulgência e perdão. Agora olha que interessante. Benevolência para com todos. Ser benevolente para com todos, sem acepção de pessoas, né? Sem acepção de lugares, de condição, para com todos. Ser benévolo, ser indulgente para as imperfeições dos outros. No primeiro momento é para com as pessoas. Segundo, a indulgência é para com imperfeição, porque somos imperfeitos. Então, como se nós vamos operar a caridade não sendo indulgentes, né, com as dificuldades dos semelhantes? Todos estamos na mesma caminhada, todos estamos aprendendo, né? Então, pode ser que num momento você ocupe uma posição de mais tranquilidade numa área, e aquele que está do seu lado não tem essa tranquilidade, não tem essa facilidade, então você tem que ser indulgente. Agora, muitas vezes a gente opera cobrando, né, como religiosos, julgando. Nós temos que ser carinhosos uns com os outros. O outro está tendo dificuldades, né, por exemplo, na área emocional, você consegue se controlar mais, então você tem que trabalhar ajudando, amortecendo as impulsões, né, os impulsos. Né? Se ele está bradando, silencie. Espere. O próprio brado, né? O próprio grito, o próprio implemento, o indivíduo lá na frente, depois que ele usa a energia vai acabar e vai ter que voltar para... Não é isso? Aí ele acaba voltando. Aí no momento em que ele volta sem energia, é o momento de você chegar... Ô fulano, quem sabe você estava com a razão mesmo, mas será que deveria se expressar assim? Você está trabalhando com carinho. Aí no momento que ele está até sem fôlego, né? De repente ele está aberto até para ouvir. Mas na hora que ele está com o fôlego todo, você vai chegar e querer trazer um conceito, você vai ter problema.
Não é verdade? E Deus é misericordioso para conosco. Nós precisamos de aprender a operar com indulgência para exatamente refletir a bondade divina, né? Que jamais nos situa uns à frente dos outros sem uma finalidade, como nos define Emmanuel, né? E por fim, perdão. Perdão das ofensas. É assim que Jesus entendia a caridade. Não é perdão das pessoas, né? Vou perdoar meu filho. Trabalhar no perdão das ofensas. E eu vou dizer uma coisa, hein? A gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo. Perdão não é de boca para fora, eu te perdoo. Diga-se de passagem, eu acho que uma das frases mais desajustadas do contexto social ou de relacionamento. Eu te perdoo. A gente não tem essa autoridade, né? Então, assim, a própria expressão do Pai Nosso, né? Se a gente for no texto, né, que está grafado em aramaico, não tem nada da questão de Pai perdoar. Não tem isso. Nós temos que aprender a trabalhar com a dificuldade. Um dia a gente traz essa expressão, o Pai Nosso em aramaico, para a gente estudar aqui, a gente vê como que nós mesmo mudamos os textos pela nossa dificuldade de entender e de aplicar e de investir na questão dos relacionamentos. Então, nós pincelamos a questão 886, mas não vamos desviar o foco, né? Só para nos ajudar no que reporta a essa liberdade dos espíritos puros em atuar. Por quê? Eles atuam com tanta genuinidade na caridade que eles têm a outorga divina de operar em muitos lugares, até ao mesmo tempo. Por que nós, espíritos atrasados, espíritos imperfeitos, nós estamos presos, vinculados a determinados sistemas, locais, famílias, trabalho, não é? Você luta para querer mudar de cidade, né? Mudar de emprego, tem umas coisas assim, e a vida muitas vezes não nos chancela movimentar, né? É porque nós ainda temos que aprender a lidar com os limites, né? Adquirindo responsabilidade, operando com dever, com devotamento, com lealdade aos princípios que nós esposamos, porque a partir do momento em que nós vamos ajustando ou nos reajustando dentro das injunções do caminho, a própria vida vai nos facilitando ou vai nos promovendo, né? Na empresa você procura promoção, né, nos cargos, né? A promoção em nível espiritual é dos encargos. É diferente, né? É dos encargos. Então o indivíduo está lá na empresa, você que lida com consultoria, né, irmão? Você sabe disso. Muitas vezes você tem que o indivíduo está querendo, na realidade, é posição, é remuneração, né? É poder, poder. E na realidade, no mundo espiritual, os espíritos puros, eles não lutam para ter poder. Eles ganham, eles conquistam a autoridade naturalmente. Os líderes, eles são observados, né? Eles se tornam referência não porque eles chegam e falam assim, a partir de hoje eu mando e você obedece. Em nível espiritual não funciona assim, né? A gente vai efetivamente nos aproximando daqueles espíritos superiores, né? No nosso caso, espírito puro ainda sem chance, né? Mas aqueles espíritos mais graduados, se assim eu posso dizer, moralmente, intelectualmente, nós vamos nos aproximando pelo próprio magnetismo que eles exercem. Opa, vou ali porque ali eu aprendo um pouquinho, né? Olha, fulano, puxa vida, só para ele chegar aqui em casa, o ambiente muda. A gente reconhece as coisas assim, né? Na forma que o indivíduo por telefone conversa com você, né? A carta, o e-mail, né? O fruto da árvore ele é percebido com muita naturalidade. E nós aqui ficamos querendo impor, né? Ficamos querendo impor as nossas ideias, né? E a realidade é isso, Paulo. Aí é coisa do caminho.
Por isso, vamos relembrar, vamos voltar. Nós estamos situados na posição que a espiritualidade define para nós como meta, como prioridade. Nós temos desafios que são soberanos no que reporta a nossa condição atual. Não valorizemos, seja na condição de pai, de filho, de cônjuge, de irmão, de vizinho. Hein? Você não é vizinho daquela pessoa ali à toa, não. Agora, o que tu está oferecendo para ela, como exemplo, como uma boa vizinha? Você, né? Ô fulano, você tem uma xicrinha de café, como é? Só tem uma xicrinha de café aí, né? De açúcar, um pozinho. A xicrinha é um pó, né? Tem uma vasilhinha aí de açúcar aí, eu tô fazendo. Ó, acabou o doce de leite. Depois eu te pago. Aí tem uns que falam assim, não paga. Já entrega o doce de leite assim, já sei que essa lata não volta. Ela é esquecida. Né? Olha pra vocês verem. E na realidade, o anjo da caridade está passando na sua porta. Agora, se você dá o doce de leite na esperança de receber ele amanhã, a mão direita está sabendo que está fazendo a esquerda, não é assim? Cadê o valor? O casamento ele é abusado. Se deixar toda hora, ela está batendo em casa. Aí a gente começa a estudar André Luiz, por exemplo, das obras, né? E a gente vai ver por que ela bate na sua porta para te pedir sempre. Precisa de dizer que você tem um compromisso com ela? Precisa de ler um romance para me entender esse mecanismo? Não, a vida está te dizendo. Né? E a oportunidade, como diz o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? O cavalo quando passa, né, ele não passa arriado mais pelas vezes não. Passou, você pega a oportunidade. Não é isso, Tia? Hein, Mal? Exatamente. Né? Agora já passa uma vez só. Passa uma vez só, a oportunidade. Daqui a pouco você muda de cidade, né? Aí lá na frente eu tinha uma vizinha tão boa que ela me dava serviço. Aí hoje você está reclamando. Está reclamando do filho, está reclamando da esposa, está reclamando da vovó. A vovó dá um trabalho. E lá o telefone toca, vovó, querendo que eu vou para ela ali. E na realidade é oportunidade. Por que o patrão está te exigindo? Vamos pensar. Vamos pensar que nós não somos espírito puro. Nós temos que aproveitar o ensino. Quem quer falar? Posso pedir? Quer falar, dona Elane? Não? Só fala, bom, mas não tem problema. Quer falar? Gislene? Acabei de chegar atrasada, ainda não. Você está ainda situando. Alguém quer falar, perguntar, comentar? Clay? Não? Então, beleza. Vamos lá. Então, vamos abrir a questão 189? Ficou claro essa questão aí? Porque a gente só queria dar uma pincelada. Os espíritos puros, eles operam porque têm autonomia. O livre-arbítrio deles, ele está em consonância, vamos dizer assim, ele está integrado com a vontade de Deus. O nosso livre-arbítrio ainda ele é utilizado para nos distanciarmos da vontade de Deus. Captou, Deus? Tem coerência com o que nós falamos? Tá lá. Como é que eu vou saber qual que é o pensamento de Deus? Vamos começar a sentir, a captar, prestar atenção nas intuições. A intuição está chegando, caminha por aqui. Então, quando nós optamos em caminhar por lá, sendo que o coração está pedindo para vir para cá, eu estou optando em agir contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus, conforme nos apresenta o Espírito de Verdade, na própria questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrita onde? A lei de Deus? Na nossa consciência. Na nossa consciência. Então,
vamos obrar conforme a consciência está indicando. Porque a gente, hoje eu ouvi de um companheiro muito querido, ele professa, ele é evangélico, também cristão, no campo do protestantismo. Porque os espíritas nós somos evangélicos também, não somos? Não, evangélico, não, nós somos evangélicos, não somos? Nós não somos cristãos? E até tem um amigo meu que é protestante, ele fala que nós espíritas somos muito mais evangélicos do que eles. Que eles são bíblicos. Eles citam muito mais o Antigo Testamento do que o Evangelho. E a gente cita o Evangelho. Aí, oi? Porque nós precisamos de conhecer a lei. O Antigo Testamento, ele representa a trajetória espiritual. Então nós vamos estar muito afinados com a lei. Já o Evangelho representa para nós libertação. O Evangelho, o Novo Testamento, representa sentimento, amor. Não, desculpa, não é a palavra não. O Antigo Testamento, ele encaminha para objetivar a moral, ou moral, para conhecer. O Antigo Testamento é o livro dos Espíritos, numa base diferente. Estão estudando o Senhor, né? A fé, o caminho, a libertação, a guerra, não é? Mas porque tem que ser. Porque quando você conhece o que o texto, o que os textos divinos proporcionam para nós? Uma batalha. Por isso que o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Não sei se vocês pegaram, pegou aí. O Senhor dos Exércitos. O Antigo Testamento foi escrito através de manifestação, né, de Yahvé, né, que foi considerado como Deus, o Deus dos judeus. Na verdade, era uma pleiade de espíritos que lideraram um povo. Que na realidade Moisés não conversa com Deus. Moisés conversa com um espírito superior. E o espírito superior, quando conversa, ou que se manifesta para um enviado, um emissário, ou um educador nos tempos atuais, ele indica caminhos, ele aponta veredas, para que o aprendiz caminhe e se liberte. Lembra que o povo judeu estava vivendo um claustro de 400 anos lá no Egito? Eles foram guiados a sair, a vencer o cárcere. Foi? Moisés era um profeta, os liderou. E o que o Espírito Superior prometeu para Moisés? Que se ele saísse de lá, ele seria guiado para encontrar a Canaã, ou a terra prometida. Ele iria voltar para o paraíso, que um dia Adão foi expulso desse paraíso. Se essa libertação seria reforma íntima? Você chegou lá. Eu queria ficar mais um pouquinho no deserto, mas você acelerou o passo. Você sabe por que você acelerou o passo, Gislene? Estou brincando. Mas é sério. Porque o assunto suscitou isso. Porque você já conhece isso intimamente. Você já sabe. Você lê esse texto aqui, você pensa, pô, meu, peraí, eu já sei onde que vai dar essa história. Porque você já tem, na sua condição espiritual, um fácil entendimento quanto a essa relação de informação e ação. Você sabe? Intelectivamente nós sabemos. Porque um dia tu fostes expulsa do paraíso. Porque você comeu um fruto de uma árvore que não podia comer. Estou fazendo uma caminhada aqui na antiguidade para que todos possam compreender o simbolismo do que a Nilza acabou nos concitando a refletir.
Quando nós comemos o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você está abrindo o seu entendimento. Aí você começa a perceber, ter a maturidade para discernir entre o bem e o mal. Comeu desse fruto, complicou a trajetória. Aí o que acontece? Você começa a perceber qual é o grande caminho a percorrer. Só que entre o saber e o fazer, a distância é enorme. Então, se eu não sei, o que acontece? Eu acabo me sentindo indigno de permanecer naquela posição de conforto que eu ocupava antes do paraíso. Puro, natural. Era eu e a Eva, ou a Eva e eu no paraíso. Razão e sentimento em processo de despertamento. Aí quando você começa a compreender o erro, ou melhor, você começa a compreender a lei, aí brota em você uma questão chamada conflito. Devo ou não devo fazer? Aí volta a questão da consciência. Aí Deus vai contando para você que o grande caminho é por aqui. Aí você, não, papai do céu, mas eu vou por ali. Porque aquilo ali é mais gostoso. Aí o que está brotando em ti? Estou falando ela, porque ela que se candidatou. Aí vai acontecer a questão do pecado original. O pecado original, ele não foi cometido por alguém e eu estou pagando por ele hoje. O pecado, na realidade, é a consciência que está conspurcada. Eu adulterei as leis de Deus. Não sei se vocês pegaram aí. Como é que é o nome da senhora? Terezinha. Dona Terezinha, você está conseguindo acompanhar? Tá chegando aqui? Então, aí quando eu descubro isso, o pecado habita em mim. Aí eu me sinto, repetindo, indigno de ficar no paraíso. Vem dor, vem culpa, vem cansaço. Aí eu me vejo nu. Aí, mais à frente, eu vou caminhar na história até chegar na condição de recalcitrar e me tornar escravo. A escravidão do povo judeu, ela simboliza a nossa escravidão quando descobrimos, recalcitramos e precisa vir o cárcere. E qual que é o cárcere? Lei de causa e efeito. Deu lei, Toninho? Semeou vento, colhe tempestade. Não é que Deus está te punindo. Nós não estamos sendo punidos por nada. Na realidade, nós construímos um edifício sem planejamento. Não usou matemática, arquitetura. Aí hoje cai um temporal desse aí, eu construí a casa sobre areia, debaixo da ribanceira, sem nenhuma estrutura. O que vai acontecer com essa casa? Vai desmoronar, não tem base. Entendeu? Aí nós olhamos com os olhos de misericórdia essa tragédia que está acontecendo aí das chuvas, né? Porque todo ano é a mesma história. Todo ano é a mesma história. Embora a gente saiba que existem alguns acontecimentos que o indivíduo teoricamente construiu a casa dele sobre a rocha. Ele comprou um edifício lá no Gutierrez. Mas por conta de um cano da Copasa que estourou, abriu uma cratera de 30 metros, 8 de profundidade, 30 de largura, e o edifício, ele não construiu lá no Buritis, lá no alto. Casamento, agora eu estou entendendo. Pois é. Agora por que esse que teoricamente estava construindo sobre a rocha, o edifício dele está balançando? É porque a vida traz sinais interessantes a dizer para nós que nós não temos esse poder todo. A vida nos fala de limites, ok? Mas quando imprevidentes, também a vida responde. E se hoje a vida, até vou voltar, se a vida está me dizendo que eu não tenho esse poder todo, e de repente aqui eu fui muito bonzinho, estudei, planejei, até participei da arquitetura. Mas por que o edifício vai ser sacudido?
É porque lá atrás eu construí imprevidentemente. Aqui eu estou lutando para construir uma casa melhor edificada. E a providência divina está assim, ele está arquitetando a casa dele para daqui a 300 anos. Porque essa de hoje, ele construiu ela 500 anos atrás. Então essa aqui tem que cair. Está confuso? Que essa de 300 anos, Casalberto, não sei o que você está falando. Eu estou me referindo a uma existência pregressa. Que ele teve dons, habilidades, ele teve estímulo, ele teve facilidades. E ele não quis, ele recalcitrou, ele brigou, ele ficou recalcitrando contra o aguilhão. Vocês conhecem a história de Paulo de Tarso? Leiam o romance Paulo e Estevão, de Emmanuel, contando a história do apóstolo Paulo. Então, é uma obra das mais expressivas que nós temos aí em Espiritismo, psicografado pelo Chico. Então Paulo de Tarso era um vaso escolhido por Jesus para vir à Terra para fazer um belo trabalho de divulgação do Evangelho. Mas o que aconteceu com Saulo? O Saulo reencarnou como judeu. Era um doutor da lei. Conhecia toda essa história que nós estamos tentando aqui fazer um resumo dela, que é a história dos hebreus. Ele defendia a lei mosaica, unhas e dentes. Mas ele foi exacerbando tanto em cima da lei, ele tinha tanto conhecimento do que estava escrito, e tinha que ser daquele jeito, que ele fechou as portas para o amor. Porque quem fica preso na lei não sente o amor. E o amor estava chegando. Era Jesus. Era o cristianismo, e ele defendendo Moisés, defendendo a lei. E Jesus, os discípulos do caminho, eram adversários. Então manda matar. Foi o que ele fez. Ele mandou matar os cristãos, porque ele odiava os cristãos como pessoas humanas, o que eles faziam. Não, ele mandou matar os cristãos, porque ele, na concepção dele, os cristãos estavam competindo com a religião que ele professava e defendia, o judaísmo. Ele ficou cego, ele ficou fanático. Aliás, o fanatismo é uma das piores doenças que existem. O indivíduo fecha a possibilidade de ver 2 centímetros ali. Para ele, diga-se de passagem, que para ele foi dolorido isso, o caso dele do Estevão, porque ele era apaixonado com a irmã do Estevão. Sim, Abigail. E no entanto ele mandou matar, tá? Uma série de injunções que a vida coloca no nosso caminho, transcendendo Paulo e trazendo para nós, que muitas vezes a gente julga na nossa prepotência de estar optando pelo melhor. Ninguém erra porque quer. Captado? Todas as ações, elas têm um impulso chamado necessidade de evolução, de aprimoramento, de acerto. Mas costumamos, aí entra o ingrediente que o Evangelho nos coloca, de uma forma sábia, soberana. Humildade. Porque sem humildade, sem esse ingrediente, a gente fecha a porta. Porque a vida está o tempo todo nos dando dicas. E a dica que hoje você não considera, essa dica volta amanhã. E nós precisamos estar com o coração aberto. Que ela pode ser valiosa hoje, mas pode se tornar importante amanhã. Não sei se deu lá. Ela volta? A oportunidade sempre volta no tempo. O tempo é que não volta com a oportunidade. Captou? A oportunidade sempre volta no tempo. Mas o tempo é que não volta como oportunidade. O que nós estamos querendo dizer com isso? Estamos tentando trazer um pensamento de Emmanuel, quando define que a única coisa que não conseguimos parar é o tempo.
Então, se você hoje, o tempo, o presente, né, ele está te concedendo a oportunidade, aproveita a oportunidade, porque as horas estão passando. E a oportunidade que é perdida hoje, ela volta. Mas como que ela vai voltar, ninguém te garante. E nem quando. Então aí você nos faz lembrar do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus diz assim, capítulo 5, melhor: reconciliai com o teu adversário enquanto, olha a condição, enquanto está a caminho com ele. Reconciliar depressa com o teu irmão. Ele volta isso aí, essa condição mais à frente. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Mais à frente, reconcilia-te com o teu irmão depressa. Quer uma conta rápida? Uma família de 4 pessoas. 4 pessoas. Para que essa família esteja reunida, eu gosto do número 4, porque dá conta certinho. Embora na evolução não tem conta certinho, a não ser para Deus. Pai e mãe, porque no início é um casal. Enquanto é um casal, é um casal. Quando tem filho, vira família. Porque se não tem filho, não é família. Deu, é um casal. Quando vem filho, aí você vem família. Sabe por quê? Porque existe a família dos 3, mas existe também uma relação de pai com o filho, de mãe com o filho. E a relação de pai e filho, de marido e mulher, nessa conjugação com esse filho. Porque começa a bater tudo no liquidificador. Entendeu? Por isso que eu costumo, o Chico Anísio fala assim, que filho é bom, mas atrapalha um tanto. Na visão do Chico Anísio cômica. Na realidade atrapalha o quê? A soberania e a paz que era antes, quando era apenas um casal. Mas na realidade não é que atrapalha. É na hora que chega o filho que o negócio melhora, que esquenta. Porque antes era festa. Viaja pra casa, tudo bem, vamos pra lá, vamos. Aí vem o menino. Costuma o menino ser adversário do pai, ou a menina adversário da mãe, ou os dois adversários do casal. Então não parece 7. Eu não vim trazer a paz. Agora eu cheguei lá. Conhecer a lei. O Antigo Testamento representa guerra. O Livro dos Espíritos representa guerra. Qual guerra? Íntima. Deu aí agora, José? Por isso é que Jesus coloca no final do capítulo, do Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus: eu vim separar marido e mulher, pai e filho, filho e pai. Mas peraí, mas ele é o príncipe da paz? Como é que ele falou que é necessário para sermos reconhecidos por muitos nos amar? Como é que ao mesmo tempo ele veio falar que vem separar? Deu, dona Terezinha? Porque na realidade a proposta de Jesus não é uma guerra caracterizada com tiro, com morteiro, com metralhadora, com baioneta. Tem que falar aqui porque tem espírito toda a época aqui, né? Com um caldeirão de azeite. Não é essa guerra não, né? Com flecha. Tem lindo, tem espírito todo jeito aqui. Tem que ajustar, né? Porque tem gente que nem sabe o que é metralhadora. Não sabe nem o que é arma de efeito químico. Depende da época. Não é essa guerra que ele está falando. Não é essa guerra. É a guerra de ordem pessoal e que é intransferível. Então, com o teu próximo, você tem que amá-lo e fazer com ele o que gostaria que ele te fizesse. Mas com você mesmo, você não pode ser condescendente. Com você mesmo, você tem que ser exigente. Viu aí, Glaucio? O problema é que a gente inverte. Com o filho, a gente quer que o filho faça tudo que eu entendo que é o melhor. E na realidade, ele não dá conta. Ele não dá conta. Pais,
Principalmente essa turma aí que tá com os menininhos aí chegando agora. Tá fácil? Tá fácil, gente? Eu quero consolar. Melhorar as coisas aqui, porque a mãe já logo abraça o filho. Não, você é ótimo. Vocês já imaginaram o tanto de trabalho que nós temos para os nossos pais? Já imaginaram? Só que a gente não olha isso. A gente vê para os meninos que é um grande desafio. Os nossos pais enfrentaram muitos desafios conosco. Só que os desafios eram diferentes. Por isso é que você não pode comparar a relação que você teve como filho com o seu pai com a relação que o seu filho está tendo com você como pai. Hoje tu é pai. A demanda é diferente. Os tempos são outros. O assunto não é fácil não, né, dona Yolanda? Os meninos hoje têm uma dificuldade muito grande na área da disciplina, da atenção. Não tem? Atenção difusa, muitas coisas ao mesmo tempo, tecnologia. Eles são aqueles que estão preparando os tempos novos. Aonde nós vamos estar muito mais sintonizados com as coisas do que hoje nós estamos. Hoje nós temos celular, notebook, outro dia eu fui falar essa palavra e pensava tudo errado. Tablet, Facebook, tudo isso aí. Você sabe o que eles estão treinando? Para amanhã não precisar de nenhum desses equipamentos. Porque vai estar todo mundo online. Online. Mentalmente 24 horas por dia. Porque hoje nós temos dificuldade de entender isso. Nós temos dificuldade, nós temos médiums. Vou falar, deixa eu achar médium aqui, né, Cláudio? Médium. O médium, por exemplo, vem para a reunião para exercer a mediunidade, intercâmbio com os espíritos. Assim, se manifestam espíritos em dificuldade, nós vamos cuidar desses espíritos. Se manifestam espíritos em condições elevadas, que vêm nos auxiliar a refletir em parâmetros mais avançados. Mas a mediunidade é só na hora da reunião. O médium, você é contundente. O médium, ele não liga a tomada dele só na hora da reunião. A tomada dele está ligada o tempo todo. Então ele tem que treinar de sorte a filtrar os pensamentos e cuidar de tudo que está acontecendo o tempo todo. Então o que os meninos hoje estão chegando para nos ensinar? Eles estão plugados o tempo todo. E qual que é o desafio dos pais? Olha o que eu vou falar, o nosso tema aqui hoje não é de relação pai e filho. Mas trabalhar com esses meninos de sorte a adocicar o coração deles e mostrar para eles que eles precisam de disciplina. Porque sem disciplina não se caminha. E sem amor não se vai ao longe. E quando eu falo amor, no nosso caso aqui, eu não posso deixar de trabalhar a palavra amor associando-a ao Evangelho, a Jesus. Porque talvez em outra escola eu vou falar do amor, mas não talvez falando tão abertamente sobre Jesus, porque eles podem, o ouvinte pode levar para uma conotação religiosa, não sei, como culto, como devoção. Para nós aqui, Jesus representa o quê? Um caminho para viver o amor. Sem ele, irmão, não há mestre que vai me dar essa condição. Eu estou falando por mim. Aí fora tem muitos mestres, cada um na sua área, no seu departamento. Vai mostrando, mas vai mostrando, próximo, picadinho. Picadinho, devagarzinho, na lei. Aí tem que ir para Canaã, no sonho.
aí depois volta para Jericó, aí depois é aprisionado de novo lá no Egito, aí depois aparece outro profeta que é o Moisés, simbolicamente, para te dar as tábuas da lei. Está dando para associar, Clay, com a história do próprio judaísmo? Com a nossa história espiritual? Então, na realidade, a história dos judeus não é história apenas de uma nação, de milhões de espíritos que vieram de outro planeta para trabalhar aqui e auxiliar, contribuir na conjugação, na estrutura do planeta Terra. Porque vieram os judeus, os hebreus, né? Vieram os hindus, vieram, e aí vai, né? Os hindus, os chineses, raças, para aqui se conjugarem e chegarmos todos na Canaã prometida. Hein? Cada um trazendo um aspecto. Eu acho que agora eu fui muito lá na frente. Vamos voltar. Os judeus representam a nossa história. As leis morais do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec estuda os 10 mandamentos para definir a importância das leis. Mas nós temos que transcender essas leis. Que viagem, dona Helena? Só gostaria de falar, dona Helena? Quem quer falar? Marco? Gislene, deu lá? Agora você está na reunião? Agora você chegou mesmo, né? Quer falar, Clay? Ninguém vai participar? Estou vendo que tem gente querendo falar. Pode falar. Não? Ah, então tá bom. Então depois você edita. Então vamos lá. Então, a pergunta 189. O espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio da sua formação? Resposta: não. Porque o espírito, como homem, também tem a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então aqui fica bem ajustado. Nós estávamos falando do espírito puro e atingiu o grau máximo. E aqui, essa questão 189 vem nos dizer sobre a infância espiritual, que todos os espíritos passam. Porque sem infância, você não vai atingindo os outros estágios. Então isso também nos mostra a gradação existente entre os espíritos. Então aqui, entre nós temos aqui cada um com sua trajetória, com a sua idade espiritual. Se nós temos a idade cronológica, a idade cronológica está apenas nos contando sobre a nossa passagem nessa existência. Aqui nós estamos aprofundando e nos referindo à idade espiritual. Quantas crianças estão aí nos dando grandes lições de sabedoria? Enquanto encontramos tantos anciões que ainda precisam de caminhar bastante porque são eternas crianças, no sentido do agora. Não é? Aqui eu estou colocando em nível de análise mesmo para a gente perceber o que vem a ser misericórdia de Deus e como nós somos justiceiros diante do comportamento do outro. Né, Daniel? Não dá conta, Clóvis. Se você falar para o seu Beto, vamos ali, vamos fazer uma instalação aqui na área que você gastou, né, que você trabalhou durante tanto tempo, eu vou tomar choque, eu vou cair da escada, eu vou cortar a mão. Agora, para você, faz um negócio ali, 30 segundos ele chega lá e resolve o problema. Isso é aquisição. É habilidade? É. Mas a habilidade antecedeu a habilidade, a inteligência, a maturidade, a predisposição para fazer, boa vontade. Hein? Então tem coisas que nós não damos conta. Vamos agora trazer para a gente. Vamos trazer para a gente, em nível psicológico. Nós sabemos do que nós temos dificuldade.
Existem coisas na nossa intimidade que a gente ainda não percebeu, que somos infantis. Porque muitas vezes a gente caminha na vida olhando muito para o que o outro faz. A gente olha muito para os lados. Jesus nos alertou para isso. Né? Porque a gente fica olhando para o arqueiro no olho do outro e não percebe a trava que está nos nossos próprios olhos. Então, estudar a doutrina espírita é trazer Jesus de volta. Porque estudar a doutrina espírita, nós estamos estudando a nossa trajetória. Quem somos? Conheça-te a ti mesmo. Esse é o papel da doutrina espírita. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita coloca Jesus para nós como referencial, conforme a questão 625. Jesus é o guia, Jesus é o modelo para nós. Porque se a gente só ficar se estudando, não tem solução. Em tese, a gente precisa de um referencial, Marco Aurélio. E o referencial é Jesus. Por que Jesus é o referencial? Porque ele é o guia, porque ele é o modelo, o que mais? O que você está pensando? Por quê? Te peguei na esquina? É difícil para responder, mas é tudo. Por que é tudo? Ele é tudo. Ele é? Ele é verdade. Dona Yolanda pegou a ideia de vocês todos. Olha, Dona Yolanda é mãe da gente, então eu vou destronar a Dona Yolanda. Porque a Dona Yolanda pegou a ideia de todo mundo e falou de uma forma poética, né, Dona Yolanda? Capítulo 14 do Evangelho de João. Ele é o caminho. É verdade. Entendi nada. Ele é o caminho. Ele é a filosofia operante. Né? E como define Hermes, o caminho se faz do caminhar. Então ele é o caminho. A gente tem que sentir se esse caminho é bom. A gente tem que precisar desse caminho, a gente tem que buscar esse caminho. A gente tem que precisar. A Cida falou disso na quarta-feira. Ela falou, ela falou, ele é a água da vida. A gente precisa ter sede. É preciso ter sede. A partir do momento que eu beber dessa água, eu não vou ter mais sede. Mas eu preciso ter sede para buscar essa água. Este caminho, né? Preciso querer buscar esse caminho. Porque se não houver necessidade, eu vou buscar. Não tem. Não tem? Não Não justifica. O que é o amor? A gente quer que quando você quer, você dá. Não tem, não justifica. Você vai chegar ali na esquina, o indivíduo está ali batendo uma papo ali, eu vou assistir a reunião espírita. Quê? Pra quê? Eu tô feliz aqui, vou assistir a reunião espírita, isso é coisa de dois, isso é coisa de povo mesmo. Olha, eu não mexo com esse negócio não. Porque não tem nem ideia do que é uma reunião como essa. E se você contar, ele vai te chamar de doido, de maluco, ou de fanático, ou de religioso. E vamos dar mão à palmatória? Ele está certo. Porque ele está no mundo dele. Ele está no mundo dele e no estágio dele. Ele não está pronto para vir para cá. Mas o mundo dele reflete o estágio dele. Isso. O mundo nosso representa a nossa vida mental, para ser fiel a Emmanuel. O tipo de alimentação que você busca, você vai criar isso na sua psicosfera. E as pessoas que estão à sua volta registram isso. Então, ele é o caminho como proposta de amor. E essa proposta de amor se torna verdade é quando você anseia por ela. Mas vamos lembrar de que todos os espíritos ansiamos por amor.
por luz. Todos ansiamos por uma vida melhor. Agora, desejar, se só não basta. É necessário querer. Porque o desejar, ele fica ainda muito preso às questões de interesses transitórios, de paixão, de emoção. Agora, o querer é a adesão consciente do que você realmente necessita. Deu? Não sei se o assunto é filosófico também. E costuma ficar árido. Para que a gente possa realmente querer, a gente precisa entender. Portanto, o querer ele está muito vinculado ao saber. Aí a gente tem que trazer os egípcios aqui de volta. É o querer, o saber, o ousar e o calar. Você tem que saber. O saber é tudo. O saber é tudo. Agora, o saber não é conhecimento intelectual só. Conhecimento intelectual são recursos. O saber é quando você apreende no contexto da vida. É o que nós falamos as 2 semanas atrás, quando nós trouxemos um pouquinho desse entendimento dos religiosos ou dos cristãos dos primeiros tempos, do cristianismo primitivo, que com o passar do tempo, que era a essência, passou a se tornar práticas materializadas. E a gente vem falando isso sobre os mistérios. Os mistérios que o Evangelho abre para nós. Estão lembrados? Quem estava aqui na última semana? Ou, aliás, quem não veio nas 2 últimas semanas? Todos vocês estavam, então. Então nós podemos continuar ali rapidinho? Meia hora de novo, cravado, 3 semanas. E nas 2 últimas semanas nós só ficamos os 3 patamares. Aí vamos voltar. Só que nós estamos no final do ano que vem e nós vamos trabalhar esse assunto, não. Vocês lembram que nós falamos sobre que a palavra mysterion é que derivou o termo latino sacramento? Mistério. Mistério é algo que está guardado. E que para ter acesso ao mistério, você tem que trabalhar para compreender, para o saber. Então nós temos práticas religiosas que o indivíduo vive isso em nível de cultos, né? De estudos, isolados do mundo, em projetos místicos. E na realidade esses pontos aqui que a gente vem refletindo, eles são mecanismos que são manifestação da alma diante do que é eterno, do que é divino, do que é bom, do que é maravilhoso. Sintetizando, para a tua vida ser qualificada, a gente precisa de criar metodologias, pelo menos de entendimento, para lutar por ela. Porque senão você não tem sentido você lutar por algo que você não sabe, que você não compreende. Não basta falar assim, eu quero ter uma vida melhor. Tá bom, e aí? Concorda, querido? Você tem que entender. O que é vida qualificada? O que é uma vida melhor? Ter dinheiro? Então é uma chance aí, a mega da virada. A Rita não gostou muito, né, Rita? Você não arrisca não, Rita? Passa lá na loja não? Nem vontade você tem? Vontade tem também. Não, então não vou nem colocar vontade. Desejo. Até desejo ganhar nada. Tem alguém que fala que não deseja ganhar na Mega Sena? Aí quando eu vejo aquela fila assim... Todo mundo constrangido. Dona Leonardo, você sabe ter vontade? Eu acho que melhor é a gente não consegue. Ó, gente, o que Jesus não faz? O que Jesus não cria numa reunião como essa? É o depoimento da Leonardo. A gente está feliz com o que a gente tem. Jesus, o Senhor tem poder de ver. Agora eu quero saber, no caso da Dona Yolanda, eu tirei ela fora. Eu quero saber se isso é verdade.
Na intimidade de cada um. Não responda. Para que nós mesmos não fiquemos decepcionados. Porque daqui a pouco tá assim, não, até que não ia mal, não. Eu até ia tirar uma parte para ajudar na construção da viagem. Entendeu? Uma parte. Esse que fala que se ganhasse na Mega Sena, dava uma parte para fiar, esse não volta nunca. Ele vai direto para um umbral, Rita. Eu não vou falar isso, não. Eu falo isso porque tem isso. Aí alguém, um materialista, vai falar que isso aí é posição do como é que eu falo? Do conformista. Ela falou assim, Não tem tudo que quer, mas sou feliz com o que tem. não tenho tudo que quero, mas sou feliz com o que eu tenho. Isso é expressão de cristão verdadeiro. Não tenho tudo que quero, mas sou feliz com o que eu tenho. A princípio é a expressão de cristão. Né? Porque nem tudo que eu quero é bom para mim. Isso é uma análise projetando-se sabedoria. Agora, ao mesmo tempo, o que você não quer, o que você quer e não tem, a providência divina está te dizendo assim, é porque ou você não tem merecimento, ou você não tem propriedade para gerir. Você não tem condição de administrar. Exato. A Nazaré até olhou assim, meio de lado para mim, a distância, mas eu captei o pensamento dela. E Deus é bondoso, por isso que Ele não nos concede. Nós temos que aprender a administrar o que está nas nossas mãos. Nós somos bons gestores, linguagem administrativa, deve ter cheio de espírito da administração aqui agora. Nós somos bons gestores. Nós administramos bem as nossas empresas particulares. Eu administro bem as contas lá de casa. Eu sou péssima com dinheiro. Capitão, eu administro bem as minhas emoções? Vamos falar em nível íntimo. Isso é que é difícil. Ah, mas não é difícil. É desafiador. E se não é desafiador, significa que é um desafio que eu preciso de aprender a lidar com ele. Por isso eu preciso de envolver no mergulho. Vamos passar aqueles tópicos ali, porque tem gente que não ficou satisfeito conosco. Mergulho, estão lembrados que nós falamos qual que é o significado do mergulho? Rápido, vamos lá. É o conhecido batismo, né? Qual que é o objetivo do batismo? O que ele simboliza? Renascimento. Renascimento. Despertar, mergulho, mudança de vestes, né? Mudança de hábitos. É o batismo. Que o conhecimento é que faculta. Não é batismo litúrgico. Batismo de apenas falar assim, a partir de hoje eu me converti a uma religião. Aí eu mergulho e a graça de Deus é que vai abundar. Com todo respeito a quem acredita. Ok? Mas é um processo íntimo de mergulhar em águas límpidas, alvas, águas que te tranquilizem. A reencarnação é a mergulho, nós não falamos isso? O planeta Terra não é um mergulho, nós não estamos num planeta de água, são de propostas de melhoramento. É isso mesmo, mas o que é importante? Isso tem que ser íntimo. Nós estamos mergulhando em muitos momentos. E tem assuntos que nós ainda não mergulhamos. Eu não percebi que eu estou, vamos dizer assim, defasado. Costuma um filho chegar para você e te falar sobre isso. É, papai, né? Aí você olha, gente, de onde esse menino tirou isso? Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo, só que ninguém teve coragem de te dizer. O menino chegou, papai, aí é quase uma chinelada da Havaiana na consciência. Não tem uns negócios assim? Aí a lei está te apontando.
Qual é a dica? Mergulhar intimamente para promover a mudança. Aí nós falamos que após a mudança vem a confirmação. O que nós falamos da confirmação? Seria a prática, o testemunho, é o fazer. Seria uma confirmação do do alto. orgulho, né? Aquela transformação. Você vai, nessa confirmação, você vai certificar que aquele mergulho foi real. Resposta. Não é o skunk. Nando Reis. Resposta. Você promove e a vida responde. Confirmação. Mensagem, um abraço, uma cura. A companheira nos procurou para falar assim, puxa vida, minha família está tão feliz porque recebeu uma dádiva no tratamento dessa casa. Eles nunca vieram fisicamente aqui. Houve um mergulho. Houve uma procura. Eu acredito, eu vou buscar. Aí quando vem a resposta, é confirmação de que valeu o teu esforço. Isso é uma coisa que... isso é uma coisa. Isso é um sentimento. Não tem jeito de explicar. É Deus sendo imanente, se manifestando em nós. É quando Jesus mesmo define. A vida manifestou-se e a vimos. E damos testemunhos. A vida pulsante. Depois veio o movimento da meta. Mudança da vida mental. Não é isso? Mudança, transformação. Olha, mergulhei, valeu, estou tendo a confirmação, agora é minha hora. A minha hora de fazer. Eu preciso de mudar de vida. Eu preciso de mudar esse conceito. Eu preciso de mudar esse hábito. Eu preciso de... Deu? Metanoia. Aí vocês estão percebendo até agora o seguinte, falando de 3. O mergulho, a busca, a resposta e ao mesmo tempo o investimento que precisamos de fazer. Isso é um ato só para mudar uma vida inteira? A partir de hoje eu sou santo? Não. Toda hora. Por isso que não é prática mística, não é prática religiosa. Não é porque eu vou vestir uma roupa branca que eu me tornei hoje um espírito puro. Nós vemos a questão 189, ela vem falar de infância, de juventude e maturidade, não é? Isso em todos os movimentos da nossa vida. Nós temos estágios aqui dentro que já estão vibrando nas faixas da juventude. Já passou da infância. Mas existem valores aqui dentro que já estão consolidados. Nós estamos numa trajetória espiritual maravilhosa. Então há ganhos e há necessidade de outros investimentos. Vocês acharam que eu ia falar perdas? Não há perdas. Nem de pessoas. Na busca, na trajetória espiritual, não existe perda. Porque o espírito não retrograda. Então sempre são experiências. Uma companheira nos procurou essa semana desesperada, porque investiu num relacionamento julgando ser o definitivo. Aí chegou lá na frente e viu que era uma mentira. E ela estava revoltada. Que Deus, meu Deus, o que será de mim? Não posso acreditar mais em ninguém, e etc, etc, etc. Até que, graças a Deus, os Espíritos disseram para ela: você não teve uma perda, você teve um grande ganho de experiência. E quem foi felicitada nesse processo foi você, porque você vibrou no amor, na verdade. Portanto, teve vida. Durante o período que aconteceu, houve vida, houve fertilização. É a chamada Eucaristia. Semana passada, há 2 semanas, vocês queriam que eu chegasse na Eucaristia. O que a Eucaristia representa no movimento religioso?
Como é que é a celebração da Eucaristia? Não é Comunhão. o pão e o vinho? É o alimento. O pão alimenta. Pão alimenta. Amor. E o vinho, sabedoria. Você não pode aliar amor sem sabedoria. Entendeu? Mas o vinho também é derramado como testemunho. Entendeu? Quem beber desse cálice estará lembrando do meu testemunho. Então o amor, na realidade, é um alimento. E quem se alimenta do amor, ele se coloca na condição de ser verificado nesse amor. Bem? É o testemunho, Cláudio. A confirmação do segundo passo é a resposta da vida. Mas nesse caso aqui, é exatamente sentir a importância de se dedicar. É difícil, hein? Está achando meio filosófico. Será que nós vamos ter que virar 2012 e voltar nesse assunto? Acho que vai. Mas nós não estamos aqui fazendo estudo teológico. Mas vamos lá. É você sentir a importância de dar a vida. Mamãe, tu sabe o que é dar a vida pelo filho? Hein? Você saboreou do pão do amor. Mas você agora quer dar o sangue por esse amor. Você quer dar a vida pelo seu filho. Eu falei em relação a mãe e filho. Para a gente entender um pouco. Porque todos nós tivemos mãe. Não tivemos? Não, casa aberta não. Teve sim. Você sabe o que eu falo. Você pode até não ter tido agora nessa encarnação, mas você sabe qual é o sentimento de mãe. Eu acho que eu tenho que ficar doente, né? No errado. Podia ser eu. Eu escutei uma mãe dizendo, olhando para o filho no túmulo, eu dava a minha vida, eu faria tudo para estar no lugar dele. Aí Deus levou. Ela não entendeu o que é isso. Embora o sentimento seja legítimo. Porque o maior desafio de dar a vida é dar a vida lá. Porque se dá a vida lá, essa vida abunda em você. Não era você querer a vida para você. Isso dá um estudo inteiro, dona Lívia. Como é que eu faço, hein? Você rega a planta para dar a vida só para a plantinha ficar enfeitando o seu jardim? É isso, dona Teresa? Tem vida própria. Você foi filho. É isso aí. Nós temos filhos? A não ser as virtudes. Isto é filho. Ou estas são legítimas procriações, eu posso assim dizer. O filho que hoje é o teu filho, filhinho, são irmãos. Que você saboreia, trazendo-os para a reencarnação. Mas eles não são os vossos filhos, eles são os filhos de Deus. Então nós temos que aprender a regar a plantinha do filhinho e entregar ele no altar, para quem é católico aí. Porque costuma o maior desafio do pai é levar a filha para entregar para o menino daqui. Ele lembra que aquele ali é aniversário dele. Só não sabe de onde. Fala. Cria filho para o... Então, vamos trazer para tudo íntimo? Virtude você não fica regrando ela, não fica? A dádiva você faz. Você vai dando. Pela simples alegria de dar. Mas para isso a gente tem que receber o pão, alimentar o pão e distribuir o pão. Caridade, que sem ela a gente não salva, hein? Porque o outro passo é da Eucaristia. Vou acelerar para a gente, né? É o quinto passo, é o matrimônio. Teve uma pessoa aqui que me falou semana passada, eu estava doido para você chegar no matrimônio. Como é que nós podemos contextualizar o matrimônio aqui, Rita? Hein?
Quem vai ajudar? E veio aquela ideia que você disse de Adão e da Eva, da razão e da emoção. Pastorino escreve assim: é o resultado do encontro realizado no passo anterior. É o casamento. É a fusão. É a união entre a criatura e o Criador. Entre o iniciado e o Cristo. Esse mistério é grande. Quero dizê-lo em relação ao Cristo. Os teólogos costumam dizer que o matrimônio é o casamento de Jesus com a humanidade. Hein? Fala. O contrário. É o casamento da humanidade com Jesus. Pode ser simbolicamente, mas é a humanidade expressar essa força, porque o casamento aqui é força. É a força divina que nós possuímos e que temos que frutificar. Aí, agora chegou lá. Tá difícil. Tá? O que você pensou aí dessa força? Quem quer falar? Marco, força. Vamos falar do casamento. O pessoal estava achando que eu ia falar do matrimônio. Põe, tira, aliança. Entra no altar, sai do altar. O casamento na terra é simbólico. Porque sem o casamento na terra não há a frutificação. Não há a reencarnação. Não há a perpetuação da humanidade. Não é isso? Mas no casamento existe a fusão das diversidades, das forças, do ativo com o passivo, hein? Da razão e do sentimento. Isso não pode ser tratado de uma forma fria. Tende amor uns aos outros. Tende ardente amor. Amor não é frio. Amor é meio termo. Como diz um amigo meu, ou é, ou deixa de é. Como é que é teu nome, amigo? Vitoriano. O amor é vitoriano. Não é? Tem jeito de eu explicar? Não. Porque esse fogo é íntimo. Esse sentimento. Para você realizar um projeto, você tem que casar com esse projeto. E jamais adulterá-lo. Casal aberto, mas o povo adultera aí fora porque não casou. Ou então porque esqueceu. Ou porque não mais alimenta o amor, que é a expressão de luz. Aí a gente vai entender o porquê das oscilações, das fragilidades, dos descompromissos, dos descompassos, das influências negativas. Porque o indivíduo esquece do compromisso ao longo do tempo. Por isso que eu costumo brincar dizendo que eu gosto quando eu falo isso. Quando você na porta de um restaurante vê o marido, vê o homem descendo do carro e abrindo a porta para a dama descer, costumam dizer amante. Porque os homens esqueceram os mostrar. Você já estudou essa aqui, negócio? Muitas vezes. Os homens esquecemos. Desse comprometimento. Casal aberto, mas não é fácil, casal aberto. Eu sei que vive com ela 34 anos. Mas por que apagou? Passou a regrar e não regar. Aí regrou. Aí murchou. Morreu. Acabou. Zé Fibi. Aí costumam perguntar pra gente assim, cheio de drama consciencial. Mas acabou mesmo. O que eu faço? A tradição diz que ninguém na minha família separa. A religião indica que não devemos separar o que Deus juntou.
e as pessoas estão movimentando dentro de um plano extremamente periférico. Entendeu? Qual é o casamento nosso com a vida? Tem pessoas que divorciam da vida, deixam de acreditar na vida, até lutam, mas sem sentimento, sem esse fogo. E sem o fogo, sem a energia, sem o amor, que expressa-se também em caridade, benevolência, indulgência e perdão, a gente não chega no sexto passo, que é a ordem. A ordem é a união mística da criatura com a divindade. Ele vai se tornando sacerdote. Lembra? Nós falamos do sacerdote semana passada. O sacerdote, o prefixo é sacer, que define sagrado. E dos dotes é o dote. A definir o seguinte, que quando nós nos esposamos com o que é divino, seguindo os passos anteriores, nós vamos nos tornando representantes do divino. Passamos a ser, inclusive, emissários, apóstolos, semeadores, samaritanos das bênçãos. Casamento, mas que estrada longa, isso não acaba nunca. Acaba sim o ciclo na chamada extrema unção. Casal, tem isso também? Tem. Extrema unção é lá a última bênção para o indivíduo partir para o mundo espiritual. A extrema unção é a hora dele arrepender, julgar os pecados todos no lixo e ascender aos céus. Não é isso que a gente precisa de refletir. A extrema unção, como define o nosso querido Pastorino, é o último passo. É a chave final. É o homem que se coloca, ou o espírito que se cristianiza. Ele está acima de todas as questões puramente materiais. Está naquela condição de fazer independente das respostas. Ele faz com alegria, porque tem fogo. Estou usando a palavra fogo aqui simbólica, tá, gente? Porque fogo demais incendeia, é paixão. Cuidado. Então vou acender o pavio. Cuidado. Porque não é desse fogo que nós estamos falando, não. Não é da libido, não. Mergulho. Descoberta. Mergulho. Mudança. Renunciar, desvestir. Confirmação, resposta dos céus. Transformação mental, mudança, a Eucaristia, o alimento sagrado, que nos coloca na condição que vai anteceder o matrimônio, porque no casamento de tudo isso é que nós vamos gerar o homem novo. É o nascimento do Cristo. O nascimento de Jesus para a humanidade é a vinda do Filho de Deus, do Espírito puro, que veio redimir o pecado dos homens, numa análise de outras religiões. Em profundidade, com o auxílio da doutrina espírita, nós precisamos de começar a agradecer o nascimento de Jesus como um Espírito irmão maior que veio ao mundo para nos dizer que é necessário que nós iniciemos esse grande projeto. E Ele, como irmão, estará e está conosco. Ele esteve conosco lá atrás e continua conosco, para que a gente possa eleger a manjedoura, que é o início do projeto, com humildade, né? Para que as nossas virtudes, o nosso potencial de espíritos sejam
tempo todo estimulados por nós mesmos. Porque o estímulo que vem de Deus, ele precisa de encontrar ressonância na nossa intimidade. Se você não se estimular, nada dessas etapas vai ser percorrido. Nenhuma delas. Por isso, gente, para a gente estabelecer esse grande casamento com as nossas mudanças e com esse mundo novo que nos aguarda, nós precisamos de confiar e acreditar que nós podemos. Pode apagar tudo aquilo, esqueçam esses procedimentos e sintamos nesse momento o carinho que a espiritualidade está endereçando para cada um de nós, para as nossas famílias, para o nosso Brasil, para o nosso movimento espírita, porque o ano que está se iniciando vai ser pródigo de muitas oportunidades. E mudar depende da gente querer. E eu não tenho dúvida que nós estamos procurando, como afirmamos lá atrás, compreender isso para começar. E essa mudança começa de poucas coisas, ou das questões mais simples. Começa com o sentir a vida, sentir a natureza, sentir as pessoas, sentir as oportunidades e valorizar, porque elas são muito importantes agora. Aqueles que estão conosco estão de passagens, como nós estamos de passagem na vida dos outros. Então pensemos na simplicidade, olhamos para as crianças que nos contam muito do que nós somos e que nós precisamos voltar a ser puros de coração, porque os puros de coração é que vêm a Deus. No nascimento de Jesus nós vamos encontrar o versículo que está no capítulo 2, no versículo 11, que diz assim: e entrando na casa acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, o ouro, o incenso e a mirra. Os pastores estão chegando nessa casa agora e estão encontrando Maria Santíssima abraçando a todos nós como aqueles filhos que estamos nascendo para uma nova era. Os benfeitores espirituais estão nos trazendo o ouro do amor, acendendo o incenso da esperança e enaltecendo para a nossa sensibilidade o aroma da fraternidade, para nos dizer que é necessário caminharmos mais um pouco, porque a vitória está logo ali, mas ela depende que cada um de nós possamos andar um pouco mais e amarmos um tanto mais. Que Deus nos abençoe, abençoe a esta casa, abençoe a todos que frequentam este espaço, as famílias que nos procuram, esses irmãos que pacientemente procuram algum conteúdo através dos seus equipamentos, nas regiões mais distantes, o nosso companheiro da Turquia, que nos acompanha semanalmente, as centenas de corações que nos acompanham nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, no Chile, na Bolívia, são corações que nós não temos dúvida, que são irmãos que estão em outras terras, mas todos nós juntos estamos querendo arar a terra do coração, para que Jesus nasça e para que Deus permaneça nestas terras que são dominadas pelo nosso coração, hoje, agora
para sempre. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tenhamos, queridos amigos, boa vontade, porque é a única coisa que precisamos agora. Boa vontade e amor sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. São palavras que são trazidas agora pelos coordenadores espirituais da nossa casa, que abraçam a todos na condição de servidores, agradecidos pela presença de todos vocês. Muita paz. Até 2012, com toda certeza.